O povo basco vive em uma pequena região entre a Espanha e a França. Eles parecem pessoas normais, mas seus genes não combinam com os de mais ninguém na Europa, nem com ninguém no planeta. A ciência diz que isso acontece porque a sociedade deles se desenvolveu em isolamento. Eles não se misturaram com os vizinhos, nunca foram conquistados. Ninguém migrou para a região, nem saiu dela. Os bascos explicam isso de forma diferente. Eles nem sempre viveram na Europa. A verdadeira terra natal deles foi destruída há milhares de anos. E na língua deles, ainda existe um nome para esse lugar: Atlântica. Os bascos são os filhos da Atlântida. Por volta de 360 a.C., Platão escreveu uma história que seu próprio público achou difícil de acreditar. Ele não a inventou, e também não afirmou ter inventado. A história surgiu algumas gerações antes, contada pelo estadista grego Solon. Solon visitou um templo no Egito, e o sacerdote de lá lhe contou algo que o surpreendeu. Eles disseram que os registros egípcios remontavam a milhares de anos antes dos gregos. Esses registros descreviam uma grande civilização no Oceano Atlântico, além das colunas de Hércules. Hoje chamamos isso de Estreito de Gibraltar. Além das colunas, o Mediterrâneo termina e começa o Atlântico Aberto, um império insular que desapareceu em um único dia e noite, 9.000 anos antes de Solon ouvir essa história. Platão disse que montanhas cercavam a ilha. A capital foi construída em círculos de terra e mar. Essas defesas tornavam a ilha impossível de ser conquistada. Assim, Atlântida se tornou poderosa. Sua marinha tinha 1.200 navios de guerra, e Atlântida era rica. A ilha era rica em oricalco, um raro metal vermelho quase tão valioso quanto o ouro. Ele cobria as paredes dos templos e as casas dos ricos. Oricalco significa status. Em grego, oricalco significa cobre da montanha. Cobre da montanha, o metal mais valioso da Terra. E eles deram um nome que parece de vela aromática. Assim como os atlantes, os bascos eram famosos pelo trabalho com cobre e eram mestres construtores de navios. No século XVI, os bascos comercializavam cobre no mundo todo, até mesmo com as tribos da América do Norte. Os baleeiros bascos podem ter seguido as migrações das baleias até Terra Nova já no final dos anos 1300, 100 anos antes de Colombo. Mas os bascos dizem que seus ancestrais de Atlântica viajaram pelo mundo milhares de anos antes disso. Quando os exploradores franceses chegaram à Terra Nova, o povo falava uma língua construída a partir do basco. Os exploradores achavam que a Terra era totalmente nova. Não era nova para os bascos. Milhares de anos depois, ainda contamos a história da Atlântida. E todos sabem como ela termina. Terremotos e vulcões destruíram a maior parte da ilha. E tudo o que restou afundou sob o oceano após um grande dilúvio. Mas o povo da Atlântida estava condenado muito antes disso. A condenação não veio do céu, nem da terra, nem da água. Veio do sangue deles. Uma ilha fica no Atlântico, verde e vulcânica, mais rica do que qualquer terra do mundo conhecido. No seu centro, há uma cidade construída em anéis. Um canal atravessa seu coração, do mar aberto até a Ilha Real no centro. Os portos estão lotados de navios estrangeiros transportando âmbar, marfim, estanho, cedro, grãos e ouro. Esta noite, os 10 reis se reúnem na cidadela para o desafio. Cada homem faz uma prece aos outros 9. Sorineco, boa sorte. Os reis vão precisar de sorte hoje. Mas eles não estão aqui para competir entre si, eles precisam trabalhar juntos. Dentro dos terrenos sagrados, uma dúzia de touros circula livremente. Esses não são gado comum, eles descendem do primeiro touro negro que saiu do mar quando Poseidon criou a ilha. Os sacerdotes os criam bem alimentados e fortes, mas nunca domesticados. Eles são ensinados a odiar os humanos, e acima de tudo, a odiar os reis. Alguns já mataram reis. Esses touros são reservados para a reprodução. Antes do amanhecer, cada rei é ungido com óleo de cedro, sal e sangue real. Os touros aprendem esse cheiro quando ainda são bezerros. Eles odeiam isso. Os 10 reis precisam derrubar um touro e mantê-lo vivo. Eles não podem matá-lo, e têm que fazer isso com as próprias mãos. Nenhum homem pode entrar no recinto com metal, sem lâminas, sem lanças, nem mesmo um anzol. De acordo com a lei, a disputa acontece a cada solstício de inverno. Nenhum rei pode recusar. Ninguém está acima da lei. Os animais são levados para o círculo até que os reis cheguem. Eles esperam por horas, enlouquecidos pela sede, pelo calor e pelo trovão dos tambores. Finalmente os reis entram. Os touros são soltos, e assim que sentem o cheiro, eles avançam. Quando os reis capturam um touro, se sobreviverem, precisam arrastá-lo vivo até o pilar de bronze onde as leis estão escritas. Lá, sobre as palavras que vinculam suas casas,
eles o sacrificam. Os reis misturam esse sangue com vinho e brindam Sorineco. Depois, eles bebem. Enquanto as fogueiras se apagam, os reis discutem como governar a cidade. A reunião desta noite é sombria. Há um problema em Atlântida, e os cidadãos querem respostas. Nenhum dos reis tem uma. O povo quer saber por que seus bebês continuam morrendo. Os bascos têm a maior concentração de sangue RH negativo na Terra. O fator RH é uma proteína nas células vermelhas do sangue. O nome vem dos macacos rhesus, onde os pesquisadores encontraram a proteína pela primeira vez. Ela é transmitida entre os primatas há milhões de anos. A maioria das pessoas tem esse fator. Provavelmente você também tem. E se tiver, você é RH positivo. Isso significa que 93% das pessoas na Terra possuem esse fator. O restante é RH negativo, e o sangue dessas pessoas não possui esse marcador. Calma. Eu falo como se tivesse tirado um C- em ciência do sangue de macaco. O sangue da maioria das pessoas tem um marcador, uma proteína na superfície da célula. Algumas pessoas não têm isso. Ok, então existe sangue normal e sangue especial. Entendi de novo. Vampiros e zumbis, prestem atenção. Uma sopa basca é deliciosa. E a característica é recessiva, o que significa que ela fica escondida. Quando as populações se misturam, ela desaparece. Cada geração dilui um pouco mais. Mas 1 em cada 3 bascos é RH negativo. Isso é o dobro do resto da Europa, e 5 vezes mais do que o resto do mundo. E como a característica fica escondida, até esse número subestima a realidade. A maioria dos bascos carrega o gene, independentemente de o sangue mostrar isso ou não. Para que um sangue assim permaneça concentrado, uma população precisa se reproduzir entre si por muito, muito tempo. Mas o RH negativo tem um custo. Quando uma mãe RH negativa carrega um filho RH positivo, o sistema imunológico dela pode rejeitar o bebê como se fosse de uma espécie diferente. Uma espécie diferente. O próprio sangue está dizendo alienígena. O que eu preciso fazer? Desenhar um gráfico para você? Até a palavra basco parece o idioma de um povo lagarto. É uma resposta imunológica, não uma confissão. É exatamente isso que o sistema imunológico de um povo lagarto gostaria que você pensasse. Mas quando seu bebê nascer piscando de lado, não diga que eu não avisei. Vai lá, dá um grilo para ele comer. Dá um grilo para ele comer. A primeira gravidez geralmente é tranquila, mas as seguintes são perigosas. A criança enfraquece no útero. Sem tratamento, a criança pode morrer. Mas aqui está o que a ciência não consegue explicar. Uma característica que mata crianças deveria desaparecer. Em vez disso, os bascos têm a maior frequência do mundo. Ninguém consegue provar de onde veio, não pode ser associada a nenhum lugar da Terra. Porque, de acordo com a lenda, não veio da Terra, veio dos deuses. A deusa do tempo basca, Mari, vivia em uma caverna na montanha com seu marido Sugar. Os deuses bascos viviam na terra entre as pessoas. Platão conta essa história. E Poseidon, recebendo como sua parte a ilha de Atlântida, teve filhos com uma mulher mortal e os estabeleceu em uma parte da ilha. Deuses tendo filhos com humanos. Os sumérios contaram a mesma história e chamaram os visitantes... Certo, seres que desceram, moldaram a humanidade e compartilharam seu sangue com ela. No livro de Enoque, seres divinos se unem a humanos e criam os Nefilins. Cada cultura usa um nome diferente, mas a história é a mesma. Lizzie. Pessoas diferentes, ternos diferentes, mas a mesma Lizzie. Mas quando o sangue divino se mistura com o dos humanos, a descendência costuma ser má e violenta, como os Nefilins. Platão também escreveu sobre isso. Mas quando a pulsão divina começou a desaparecer e ficou muito diluída com a mistura mortal, a natureza humana prevaleceu. O sangue se diluiu e Atlântida caiu. As famílias do sangue antigo escaparam para as montanhas e nunca mais deixaram seu sangue se diluir. Por milhares de anos, Atlântida foi um paraíso, mas a ilha não parece mais um paraíso. As famílias fundadoras carregavam o sangue dos deuses, e por muito tempo esse sangue permaneceu forte. Mas alguns têm se casado fora da linhagem. A cada geração, o sangue antigo fica mais diluído, e algo nas pessoas muda. Os reis não trabalham mais juntos. Agora eles só discutem. Às vezes, essas discussões se tornam violentas. Às vezes, famílias inteiras vão à guerra. Esta noite, em uma casa de pedra perto da cidadela, uma jovem da linhagem antiga está tendo uma gravidez difícil. O marido dela tem um bom nome, mas a família dele não é da linhagem antiga. As parteiras veem isso há anos, sempre em casamentos mistos. A mãe sobrevive ao parto, a criança nunca sobrevive.
A parteira quase diz Sorineco por hábito. Ela se contém. Você não deseja sorte a uma criança que já se foi. Os reis se reúnem e anunciam que as parteiras já sabiam. Sangue antigo não se mistura. Quando se mistura, as crianças morrem. Ninguém consegue explicar por que é assim, apenas que é. As famílias antigas tomam uma decisão. Eles chamam isso de regra. A regra diz que a linhagem antiga só pode se casar dentro da própria linhagem. Qualquer criança nascida contra a regra é jogada no mar. É a única maneira de manter o sangue puro e preservar a paz. Essa decisão dura mais que a ilha. Porque nas profundezas de Atlântida, o solo está instável, o ar está ficando mais quente e a água está chegando. Durante a última Era do Gelo, a Baía de Biscay não era uma baía. O nível do mar era 120 metros mais baixo, e o espaço entre a Espanha e a França era terra seca. Vales de rios se estendiam por quilômetros além da linha costeira atual. As pessoas podiam atravessar a pé a terra que hoje é mar aberto. Depois o gelo derreteu, e os mares subiram durante milhares de anos. A elevação aconteceu em surtos, e durante o maior deles, o oceano subiu 15 metros em poucas gerações. As pessoas viram a terra onde seus pais cresceram ser coberta pela água. A água afogou as florestas, depois os vales. As terras altas viraram ilhas, depois até as ilhas ficaram submersas. Mas o mundo submerso não desapareceu. Barcos de pesca já puxaram pedras trabalhadas do fundo do mar, ferramentas e armas de vilarejos que afundaram junto com a terra. E lá nos Pirineus há pinturas rupestres de animais que foram extintos durante a última Era do Gelo. As pessoas viveram tudo isso, e as pessoas se lembram. A tradição pesqueira basca lembra desse mundo. Os pescadores bascos têm nomes para grandes partes de terra no fundo da baía. Nomes em euskera, nomes como Vale Submerso e Terra Perdida, passados de pai para filho. As famílias dizem que os nomes são mais antigos do que se pode dizer, transmitidos por ancestrais que conheciam aquela terra quando ela ainda era terra. A ciência convencional diz que isso é impossível. Os nomes teriam que ter milhares de anos, mantidos vivos, sem escrita, sem mapas e sem a capacidade de ir a centenas de pés debaixo d'água. A ciência presumia que os vascos chegaram a cerca de 6.000 anos. Nessa época, a baía já era uma baía, não havia nada para nomear. Então os bascos afirmam ser uma civilização antiga. A ciência convencional diz que eles eram marinheiros supersticiosos. Mas então, o fundo da baía foi mapeado com sonar, e todos os vales, colinas e rios submersos estão exatamente onde os bascos disseram que estavam. Tá vendo? A história de Nimá do vovô já passou da hora. Aceita. Mas os céticos também tinham uma resposta para isso. Todo o fundo do mar está coberto de colinas e rios. É fácil de adivinhar. Mas, em 2021, um artefato foi descoberto na área. Uma mão de bronze de 2.000 anos. E estava escrito nela a palavra Sorioneco. A regra já tem uma geração, e as famílias antigas a mantêm do mesmo jeito que mantém o calendário da colheita. Eles se casam entre si. Eles enterram os filhos daqueles que não seguem a regra. E eles marcam suas casas. Um ferreiro trabalha o cobre à luz do fogo. Uma mão, plana, fina, do tamanho real, com um buraco perfurado no pulso. Ele grava 5 palavras no bronze. Toda a família as conhece de cor. Elas são colocadas nas portas por todo o bairro antigo. A mão avisa a todos. Pessoas de sangue antigo vivem aqui. Uma mãe levanta sua filha para que a menina possa alcançá-la. É a mesma mulher que enterrou uma criança nos anos anteriores à regra. Esta filha nasceu de sangue antigo, e esta filha sobreviveu. A menina pressiona a palma da mão contra o bronze e diz a palavra que sua mãe lhe ensinou. Sorioneco. Boa sorte. O chão começa a se mover. O primeiro tremor derruba as barracas do mercado. O segundo abre rachaduras nas paredes. E o mar e o Grande Canal começam a se mover na direção errada. Eles recuam em direção ao oceano, arrastando navios junto. Os reis ordenam uma evacuação e famílias inteiras se movem de uma vez, descendo até a água, embarcando nos barcos.
O mar retorna ao pôr do sol. Pela manhã não há mais porto. Não há mais cidade, apenas água em todas as direções. Um punhado de barcos deriva para o leste por dias, racionando água, procurando por uma terra que não aparece. Uma avó segura uma criança contra o vento e começa a falar porque a criança não para de tremer. É ela de novo. Agora ela é uma mulher idosa, e a menina em seus braços é sua neta. Ela conta para a neta sobre a Ilha Verde, o lugar lindo onde seu povo vivia antes da água chegar. Ela conta devagar, com cuidado. Na terceira noite, a criança já está recontando a história para ela. Ela ensina para a neta aquela palavra também, a mesma que sua mãe lhe ensinou, em uma porta que não existe mais. Sorioneko. Debaixo dos barcos, o país submerso desliza. Os anciãos dão nome aos lugares sobre os quais estão passando. O Vale dos Dois Rios, o Campo Alto, a Água Profunda. Faladas em voz alta para que as crianças aprendam. A terra se eleva à frente, uma costa verde, e atrás dela montanhas. Os barcos chegam à praia, e um homem carrega algo embrulhado em um pano pela areia, segurando-o contra o peito como se fosse uma criança. Ele desembrulha uma pequena mão de bronze, e antes de pregar o prego, diz a palavra nela, Sorioneko. Depois, ela é colocada na primeira porta do Novo Mundo. Atlântida se foi, mas seu povo e sua história sobreviveram. Nas ruínas de um assentamento da Idade do Ferro, no norte da Espanha, um arqueólogo encontrou um pedaço plano de bronze. Era uma mão, do tamanho real, fina como uma moeda, com um furo no pulso, e foi encontrada onde caiu há 2000 anos, na entrada de uma casa. A aldeia foi queimada pelo exército romano, mas a cinza selou a casa e tudo o que estava dentro. A equipe achou que era uma decoração de capacete. Ninguém percebeu a escrita até meses depois. Quando o bronze foi limpo, revelou 5 palavras em uma antiga escrita ibérica. Os especialistas conheciam a primeira, Sorioneko, boa sorte. A palavra basca moderna é Zorioneko. Em 2000 anos, apenas 2 letras mudaram. A última palavra é parecida com a palavra basca, dar. Então talvez seja uma oferenda ou um pedido aos deuses. Até a mão de Irilege ser encontrada, os linguistas achavam que os bascos eram analfabetos. Faz você se perguntar o que mais eles erraram. Esta é a frase basca mais antiga já encontrada. 3 das suas 5 palavras ainda são debatidas, mas a primeira, qualquer falante de basco consegue ler de imediato. Isso não deveria ser possível porque as línguas mudam. O grego mudou e o latim se espalhou em dezenas de línguas ao redor do mundo. Um falante de inglês teria dificuldade para conversar com falantes de inglês de 200 anos atrás. 1000 anos atrás, eles não entenderiam uma palavra. Gente, você quer dizer que eu não consigo entender o inglês da última terça-feira? O que é rish e quem é skibidi? Ele é perigoso? Sinceramente, eu não sei o que essas palavras significam. Tá bom, Boomer. Quase todas as línguas da Europa, do irlandês ao russo, fazem parte de uma grande família linguística, menos o euskera. Ele não tem parentes em lugar nenhum. Linguistas passaram a carreira tentando conectá-lo a línguas africanas, línguas indígenas americanas, até mesmo ao sumério antigo. Nada cola. Eles tentaram todas as línguas do mundo, do planeta Terra. Talvez seja hora de atualizar a área de busca, só dizendo. O euskera tem algumas palavras do latim, mas são emprestadas e chegaram bem recentemente. É uma língua que não vem de lugar nenhum, a menos que você considere o meio do mar, porque eles têm uma palavra para Atlântida, Atlântica, mas não têm uma palavra para o próprio país. Os bascos nem sequer têm uma palavra para eles mesmos. Eles se chamam Euskaldun, que significa aquele que tem o euskera. Não alguém de um lugar, mas alguém que fala uma língua. E a língua se recusa a morrer. Roma tentou, depois dos visigodos, depois dos mouros. O euskera sobreviveu. Em 1937, o regime de Francisco Franco proibiu o euskera. Mesmo assim, ele sobreviveu. Não por meio de livros ou mídia, era ilegal. Em vez disso, era falado discretamente nas mesas de jantar. Os pais ensinavam aos filhos, assim como foram ensinados. Assim como seus avós foram ensinados há milhares de anos. Uma língua secreta que você está me ensinando, eu não consigo ler. Alguém anota isso. Não conte para a Receita Federal. O DNA de uma tumba de 5.000 anos, no norte da Espanha, só correspondeu a um grupo de pessoas ainda vivo hoje, os bascos. E até os ossos deles eram diferentes. Eles têm ombros mais largos e estruturas corporais maiores. Crânios bascos medidos no século XIX eram mais parecidos com os de Cro-Magnon do que com outros europeus. Sangue diferente, língua diferente, crânios diferentes. Em que momento a ciência simplesmente admite que eles são X-Men? Por 5.000 anos, a regra se manteve. E embora os bascos agora vivam em um vale entre as montanhas,
Eles sabem que seu sangue vem do mar. Milhares de anos atrás, Atlântida caiu e milhões morreram. Mas por sorte, ou pela vontade dos deuses, alguns conseguiram escapar. E os bascos têm uma palavra para alguém que é abençoado ou sortudo, sorioneco. No alto das montanhas, onde a neve fecha as passagens metade do ano, há uma porta com uma mão de bronze pregada nela. A mulher que vive atrás dessa porta veio para cá de barco. Ela era a garota que não parava de tremer. Agora ela mesma é uma mulher idosa, e esta noite sua própria neta está fazendo perguntas. A garota conhece a história. Os anéis da cidade, o metal vermelho brilhando ao sol, a noite em que o mar levou tudo de volta. Ela pode contar tudo em ordem, do começo ao fim, porque foi assim que ela aprendeu. E é assim que ela vai ensinar. Esta noite, ela está fazendo uma pergunta diferente. Ela quer saber por que só pode se casar dentro das famílias antigas. A velha lhe dá a única resposta que restou a todos. Nós mantemos a regra. Ela não explica o porquê, porque não tem. O porquê ficou para trás, na ilha. E quando todos mantêm uma regra, ninguém vivo viu o preço de quebrá-la. O que sobreviveu foi o ato de mantê-la. Case-se dentro das famílias antigas, marque a porta, diga a palavra. A garota coloca a palma da mão na mão de bronze, do jeito que a avó ensinou, do jeito que alguém ensinou a avó dela. A ilha vai se transformar em uma história de Ninar. A Ilha Verde, um lugar lindo e distante, desaparecido. Ninguém vai registrá-la por escrito, e ninguém nunca escreve a regra também. Ela vive onde a língua vive, na boca e no sangue. Milhares de anos depois, tiramos esse sangue dos braços deles e colocamos sob o microscópio. Uma sociedade isolada nas montanhas entre a Espanha e a França tem um sangue que não combina com o de ninguém. Eles falam uma língua que não se relaciona com nenhuma outra. Eles contam uma história sobre uma ilha antiga que afundou no mar. É uma ótima história. Mas será que é verdade? Bem, a história começa com Platão, e esse é o maior problema. A maioria dos estudiosos acha que ele inventou Atlântida como um alerta sobre poder e arrogância. Tudo esta noite foi dramatizado a partir de Platão e da lenda basca. Mesmo que a Atlântida fosse um lugar real, as pessoas ainda não conseguem concordar sobre sua localização. Existem alguns candidatos, como a estrada de Bimini e a estrutura de Richá na África, mas a geografia não é exatamente certa. Então, por enquanto, são apenas teorias. Também não há evidências físicas. Ninguém encontrou os registros egípcios mostrados a Solon. Não há ruínas, nem artefatos, nenhuma prova de uma civilização avançada no fundo do oceano. Mas há muitas evidências de assentamentos submersos, e encontramos novos o tempo todo. Navios já trouxeram à tona ferramentas, cerâmica, ouro e até vinho. Mas é tudo coisa da Idade da Pedra, Idade do Ferro e Idade do Bronze. A menos que você considere o mecanismo de Anticitra, que é realmente incrível para a sua época. Mas nada nele indica Atlântida. Um computador de 2000 anos e nada nele indica Atlântida. Tá bom. Nada nele indica a Grécia também. E a lenda basca de Atlântica, provavelmente nem é basca. Ninguém consegue encontrá-la em lugar nenhum antes do mundo moderno se apaixonar por Atlântida. Parece algo que os fãs inventaram, e eu sou um dos fãs. Mas eu quero ver evidências reais, não um meme da internet. O mesmo vale para os nomes de pesca. Não conseguimos encontrar esses nomes em nenhum lugar fora do folclore de Atlântida. O euskera é uma língua órfã, sem pais, isso é verdade. Mas existem outras assim, como o japonês e o coreano. Mas o chinês se infiltrou em quase todas as línguas asiáticas, assim como há palavras latinas no euskera. Então, algumas línguas podem não ter pais, mas têm vizinhos. A mão de bronze de Irolegi também tem seus céticos. As palavras não correspondem ao euskera tão bem quanto as histórias afirmam. Mas o sangue é estranho. A ciência sabe exatamente o que é o sangue RH negativo. Esse gene apareceu em ossos antigos por toda a Europa, mas ninguém sabe por que o gene recessivo permaneceu por tanto tempo ou por que é tão prevalente entre os bascos. Provavelmente, os bascos não são filhos da Atlântida, mas ainda podem ser filhos de uma enchente. Quando o gelo derreteu, a água subiu e tomou a costa, e quem vivia lá foi empurrado para as montanhas. Seja como for que os bascos chegaram lá, eles ficaram. E talvez tenham sido obrigados a isso. Quando uma mãe com RH negativo gesta um filho RH positivo, o primeiro bebê geralmente nasce bem, mas os seguintes podem morrer. Uma mulher basca que se casava dentro dos vales, geralmente tinha filhos como ela, seguros.
Uma mulher basca que se casava com um forasteiro enterrava bebês. E ninguém realmente sabia o motivo até a década de 1940. Mesmo que os bascos não tenham criado a regra, o sangue deles pode tê-la feito valer. Isso dá aos bascos uma identidade única. É uma história que todos eles compartilham. E eu acho que é por isso que os Estados Unidos parece tão dividida. Nós não temos mais uma história em comum. Agora, cada um vive sua própria história. Ficamos com o que gostamos. Jogamos fora o que não gostamos. Mesmo que joguemos fora a verdade. Nós nos separamos em tribos, que contam apenas uma versão da história. E cada tribo jura que sua versão é a história completa. E nunca é. Os bascos mantiveram uma história viva por 5.000 anos. Nós não conseguimos manter uma nem durante uma eleição. Eu não sei como um país recupera sua história. Acho que ninguém sabe. Mas eu sempre posso rezar. Sorioneco.